Leandro Quesada, podemos dizer que o Flamengo está sobrevivendo, né, nesse período aí difícil, de muitos jogos seguidos, vários problemas, pandemia e outras coisas mais. De 15 pontos, o Flamengo conquistou 13. Só que a maratona não para, ela vai continuar até o final do mês de fevereiro. E domingo tem o Corinthians e o Flamengo de novo com alguns desfalques. E o Everton Ribeiro é dúvida, viu, Quesada? Pois é, João. Primeira coisa, a mais importante de todas, é desumano realmente você colocar jogadores para atuarem sábado, terça e quinta. É um absurdo. É um absurdo. Domi, bem-vindo ao futebol brasileiro, tá? Seus colegas brasileiros já sofreram bastante com isso. O Flamengo paga pela competência dele. Porque se o Flamengo não estivesse na Libertadores e não estivesse na Copa do Brasil, João, talvez essa reclamação do grande Zico, que acha que a diretoria deveria ter forçado uma barra nos bastidores para falar, não, o Flamengo não vai entrar, vamos respeitar aqui. Talvez esse jogo pudesse acontecer numa outra data. Mas não tem data, João, esse é o problema. O Flamengo paga pela competência dele. Por quê? Porque está no Brasileiro, está na Libertadores, está na Copa do Brasil, não tem data. Não tem data. Se não fizer o jogo, se não tivesse feito esse jogo aí, quando que ia ser esse jogo contra o Goiás? Ninguém sabe. Então, realmente é um problema sério. Agora, eu fiz um... No Natal, mas também no Natal vai ter, não vai parar no Natal. 24 de dezembro, não para nunca. É um bom horário para o jogo, um bom dia. João, não dá ideia que os caras acreditam. Eu já falei para você, você tem um poder de comunicação, você fala, as pessoas acreditam. Segura aí, João. João, embora admitindo isso, eu queria deixar claro um negócio, um levantamento rápido que eu fiz, tá? Do jogo de terça contra o Goiás para o jogo de ontem, o Flamengo não entrou com a mesma formação. Apenas 4 jogadores ontem iniciaram o jogo, que haviam iniciado no jogo da terça-feira. O goleiro Hugo, estou aqui com a escalação. O Arão, o Thiago Maia e o Pedro. O Pedro foi o que mais sentiu. O Pedro realmente sentiu. E aí não tem como é que você vai avaliar isso? Tem que colocar o cara em campo para ver como ele reage. Não reagiu bem, né? Então até concordo, muita gente não concorda, mas até concordo com o Domi ao tirar o Pedro. Nas outras posições, ele escalou a primeira linha de 4 totalmente diferente. No jogo da terça era Mateuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. Agora ele escalou Isla, Tuller, Léo Pereira e René. Detalhe, o Isla jogou um tempo inteiro do jogo contra o Chile. Sim. Então o Isla também jogou com 30 e poucos anos, pelo amor de Deus, né? Jogou a partida toda. Inteira a partida toda. Então, esse é um problema. Aí Gerson num jogo, Diego no outro, Michael no jogo, Everton Ribeiro nesse, Bruno Henrique e Lincoln. Ou seja, é pior ainda quando a gente analisa, porque ele escalou apenas 4 jogadores como titulares nos 2 jogos e o Flamengo abriu o bico na quinta-feira. Então isso é muito mais sério do que a gente está imaginando. E só não é pior porque o Flamengo tem esse vasto elenco. Dá para você fazer aqui, né, uma coisinha ali, outra ali e tal. Porque se tivesse elenco parecido com outros times brasileiros, o Flamengo não teria feito esses 13 em 15, como você falou. Enfim, tá aí, tá exposto. Repito, o Flamengo paga pela competência. Está em todas as competições. O calendário é curto, não se mudou nenhum modelo de nenhum dos torneios e aí tem que empurrar desse jeito. Não acho que seja um resultado para falar, pronto, já era. Não era. Tem que se orgulhar o Bragantino. Né? Vamos olhar o lado do Bragantino, que conseguiu arrancar um ponto do Flamengo. Quando um tal comentarista da Fox falou que ia ser 3-0. Olha que coisa absurda. É verdade. Que não foi você, né, Quesada? Com certeza, porque você não daria jamais esse palpite. É verdade. O golaço do Claudinho também, né? Temos que ressaltar aqui o Claudinho... na coletânea dos golaços do Brasileiro 2020, o do Claudinho estará. Belo gol do Claudinho, parabéns para ele. Edmundo, na sua avaliação aí, Flamengo vem nessa batida forte e como chega o Mengão para esse jogo de domingo contra o Corinthians lá em São Paulo, Edmundo? Olha, João, é uma incógnita, né? Porque os 2 jogos no Maracanã
pareciam fáceis, né? E o Flamengo ganhou o Goiás fazendo gol aos 51 minutos, né? E o Goiás saindo na frente, foi uma virada. O Bragantino também saiu na frente, o Flamengo só empatou nos minutos finais. Então é uma incógnita. Agora parece que o Corinthians é mais forte do que Goiás e Bragantino. Então, na teoria, é um jogo mais difícil. Mas na prática pode ser um jogo mais franco, mais aberto, de um time que deve ter aptidão para o ataque também, eu falo do Corinthians, e aí os espaços sobrarem para a equipe do Flamengo. A verdade é que esse desgaste, o Covid, as viagens para a seleção, tudo isso tirou do Flamengo o que ele tinha de melhor, que era o conjunto, que era o coletivo. Se não tem coletivo, vai a genialidade. E a genialidade não tem acontecido, porque o Gabigol está fora, Bruno Henrique não é o mesmo da temporada 2019, De Arrascaeta não joga, Everton Ribeiro é dúvida. Então é uma incógnita o que vai acontecer na Neoquímica Arena. Agora, tudo pode acontecer de fato, pode o Flamengo ser o Flamengo do Jorge Jesus e ganhar fácil, e pode ser também que o Mancini tenha encontrado um time ideal e que será uma arrancada do Corinthians rumo à disputa pelo título. Não sei, João, eu vou esperar o domingo e posso te garantir que vou estar aqui grudadinho na TV assistindo para poder falar com bastante propriedade no AUP de domingo. Isso aí, a última palavra domingo, né, com o comando do Nivaldo Prieto. Olha, tem um momento interessante do campeonato se aproximando, porque o Flamengo jogará domingo contra o Corinthians. No outro final de semana, o Flamengo jogará contra o Internacional, que é, nesse momento, o segundo colocado. Depois, o Flamengo tem o São Paulo, que nesse momento é o quarto colocado, e o jogo será no Maracanã. E aí o Flamengo na sequência jogará com o Atlético Mineiro, que é o líder. Ou seja, o Flamengo terá uma sequência aí de jogos contra as equipes que estão lá no topo da tabela brasileira, porque vem aí Libertadores, Copa do Brasil, dia 28 de outubro contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba e outras coisas mais. Mauro Naves, o que você espera desse Corinthians e Flamengo domingo, Maurão? Eu tô com o Mancini, quando diz que a parada é dura, mas a parada é dura para os dois lados. Com relação a ontem, eu acho que o Flamengo, nem que fosse jogar na ceia de Natal, podia ter batido o pé mesmo para não jogar tantas vezes. Acho que aceitou um pouco por saber que tem um grande elenco, imaginando que poderia botar um time A, um time B, um time C, e acabou colocando um time mesclado, né? Se não tiver o Everton para domingo, mesmo assim, será um time que deverá ter o Gerson, o Diego, o Bruno Henrique e o Pedro. Esses dois já não sabem se o tempo todo ou não. Então, continua sendo um time forte, como era ontem também, no papel, na escalação. Não é todo aquele Flamengo com aquela força toda, mas enfim, com Gerson, Diego, Thiago Maia, Bruno Henrique, Pedro, a gente está falando de um time bastante forte. Esse duelo sempre foi muito equilibrado, né, João? Para você ter uma ideia, em jogos do Brasileirão tá 24 vitórias para o Corinthians e 25 para o Flamengo. Então é muito equilibrado. Há vantagem quando um ou outro joga em casa, aí esses percentuais aumentam muito. Mas é porque a gente fala de duelos anteriores com torcida. Agora, sem torcida, eu acho que a coisa fica muito igual, muito igual. O Flamengo pode vir a São Paulo e levar 3 pontos. Acho que não vai pesar tanto. O que vai pesar é que o Flamengo vai jogar num campo muito melhor do que jogou nesse Maracanã, que está começando a dar vergonha, né? Não sei se não vai machucar mais gente aí nesse gramado. Pô, estádio dessa grandeza, né? Precisa cuidar desse gramado. Aqui o Flamengo vai ter mais facilidade para tocar a bola. Acho que é muito igual esse duelo. O Mancini já disse que quanto menos mexer, melhor. A não ser o zagueiro lá, que ele vai voltar com o Marlon. Ou seja, já deu uma indicação que deve repetir ali 3 volantes no meio, Vital aberto, o Jô lá na frente e tal. Mas é mais defensivo do que ofensivo.
E acho que o Mancini ainda está naquela de que o céu é não perder. Não perder já está bom. Estou iniciando um trabalho, já consegui uma vitória. Se eu conseguir um empate com o Flamengo, tá bom demais. E aí, aos poucos, ele vai mexendo no time. Então, acho que vai ser, de novo, um duelo muito equilibrado, muito equilibrado. Já pode saber que meu palpite é de empate, tá, João? Opa, boa! Daqui a pouco você dá os númerozinhos que vão aparecer lá no placar, Mauro Naves. Ô, Quartarolo, qual é a sua análise prévia para esse Corinthians e Flamengo de domingo? Eu acho que, olha, eu até apostaria numa zebrinha. O Corinthians ganhando, para mim, seria uma zebrinha. O Flamengo, nesse momento, é muito melhor que o Corinthians. Mesmo o Flamengo desfalcado, o Flamengo com problema. O Flamengo tem um elenco realmente recheado de bons jogadores. A gente viu aqui contra o Palmeiras, a molecada do Flamengo, por exemplo, é superior à molecada do Corinthians, que já revelou grandes jogadores, mas não está num grande momento. Então, se o Corinthians, ganhar de 1-0, para mim é uma zebrinha. Tô achando também igual o Mauro Naves. É mais um jogador, mais um jogo para empate. O Corinthians faria mais um ponto. Nesse momento, já está fora da zona do rebaixamento por causa da vitória magra e talvez até injusta contra o Atlético Paranaense, que jogou muito mal, mas aí não tem nada a ver com isso o Mancini, nem o elenco. Ganhou 1-0 e acabou 3 pontos na sacola. E o Atlético Paranaense também está devendo uma boa atuação no Campeonato Brasileiro, está abaixo do que a gente esperava. E você citou uma coisa aí, os futuros jogos do Flamengo. E depois vem Internacional e depois vem São Paulo. O São Paulo hoje tem 26 pontos, João, mas tem que se lembrar, ele tem 2 jogos a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Internacional. Isso não quer dizer que ele vai ganhar os 2 jogos e vai chegar e ultrapassar. E depois o próximo jogo que você citou com o Atlético Mineiro, que vai ser em Belo Horizonte, Flamengo, e vai ser a abertura do segundo turno. Então veja você. Para tudo. A gente ouve aquela frase, não, falta muito tempo. Não, ainda tem tempo. Já estamos na metade do campeonato, amigo. A metade do caminho. A estrada já está no meio do caminho. Já estão aquele voo que a gente pega daqui para ir para a Europa. A gente já está na metade do Oceano Atlântico, hein? Já estamos no meio do caminho. O tempo está passando. Isso Marco aí. De Vargas, Corinthians e Flamengo domingo. A sua análise prévia, Marcão. Esse fator de estar no meio do caminho, de acelerar tudo, é que causa esse transtorno todo e a falta de compreensão, por vezes, de torcedores, de quem está no futebol, até de nós mesmos, imprensa, porque a gente está cobrando coisas que deveriam ser naturais e não são naturais. Então, o próprio Flamengo. E o Mauro destacou bem, esse gramado do Maracanã, meus amigos, olha, a gente viu ontem no Ribeiro, que a perna não obedecia. O cara já está cansado, viajou, tinha seleção e tudo mais, um jogo em cima do outro, situações em que o cara praticamente não treina naquele ritmo normal de treinamento semanal. Isso não existe, em especial para o Flamengo, né? E aí, vai fazer o quê? É anormal, é diferente, é uma situação totalmente atípica. E a gente tem que passar, na nossa análise, tem que passar também essa situação. A gente tem que passar uma ideia geral do que é a realidade e não cobrar coisas, e o torcedor também não, que seriam dentro de uma normalidade que não existe e não vai existir até que nós tenhamos uma condição de vida diferente novamente. E esqueça, a gente não vai ter mais uma vida normal também, claro, as coisas vão voltar a uma certa normalidade, espero que o futebol pelo menos volte, mas nada vai ser como antes. E a comparação para o Flamengo, o problema é esse, né? O Flamengo, ele se colocou com toda a competência que teve ao montar o seu elenco na temporada passada, com o técnico magistral que conduziu esse trabalho num patamar elevadíssimo. Então o torcedor, a memória do torcedor é aquela do sucesso. Todo mundo quer sucesso. Quem é que é fracasso? Todo mundo quer um time exuberante, correndo como maluco, colocando o adversário para dentro da sua área, empurrando o adversário em direção à sua área, como o Flamengo fazia. Isso acabou, não vai ser assim. Mesmo com esse grande elenco que o Flamengo tem, não vai ser possível dadas as circunstâncias. Isso não vai acontecer. O Flamengo pode ser campeão de tudo novamente? Pode, mas não jogando daquela forma agora. Quando voltar uma certa normalidade, mantendo esse elenco fabuloso, fantástico que tem, mantendo essa condição de trabalho que é dada para os seus profissionais, aí tudo pode voltar a ter essa possibilidade. Agora não. Nesse jogo especificamente, aí é um Flamengo novamente desgastado, sem peças importantes, encarando um Corinthians que precisa vencer um jogo importante.
Então, é um jogo de embate épico de dois gigantes do futebol brasileiro, em situações que a pandemia deixou